Dia segunda-feira! Como é que vocês estão, gente? Nessa segunda de carnaval, me conta esse babado. Estão inteiros, estão vivos? Por aqui tudo normal. Nada de extraordinário acontecendo. Graças a Deus, né? Prefiro manter minha energia equilibrada, sem muitas oscilações carnavalescas. Bom, vamos lá, né? Meu nome é Sávia Alves, eu sou psicoterapeuta sistêmica e esse é mais um dia de Diário Estoico, né? O nosso momento de reflexão, de introspecção, de espiritualidade, pra gente começar o dia bem, com consciência, né? Do que tá ao nosso controle, ao nosso alcance, pra gente fazer sem sofrer, né? Já tomou seu café hoje? Tô aqui colocando a minha fé no café para lidar com essa segunda. Vamos lá, pedir força para Deus, né? Vamos começar, então, a nossa reflexão da filosofia estoica, mas com a nossa oração diária, oração do amanhecer, para a gente começar o dia bem relaxado, confiante que tudo é possível, né? Que o universo está a nosso favor. Então, se você puder, eu sugiro que feche seus olhos nesse momento e tranquilize a sua mente, agradeça o momento presente e escute, né, essas palavras com o coração. Essas podem levar para o coração tranquilamente, né? São palavras de poder, de força, de confiança, de manifestação. Então vamos lá. Eu vou começar lendo o livro de reflexões Equilíbrio e Paz, do Abílio Diniz. É uma oração inicial e uma reflexão, né? Esse livrinho tem duração de 9 semanas. Hoje entramos na 7ª semana, né? Então faltam 2 semanas para terminar esse livro. Esse da oração. Mas esse daqui, que é o Diário Estoico, né? Que é o nosso estudo diário aqui, é o ano todo, certo? Então todos os dias, né? Estamos aqui nessa live, né? Com essa reflexão filosófica. E se você, né? Puder me ajudar a divulgar esse conteúdo, né? Deixar o seu like, mandar para alguém que você gosta, será incrível, né? A gente vai conseguir fazer um mundo melhor a partir da mudança interior dentro de cada indivíduo. E aqui é um movimento de formiguinha desse, né? De se aperfeiçoar e compartilhar com o próximo e assim criar uma rede de apoio, de crescimento, né? Então, vamos lá, vou começar a nossa oração pra gente finalizar ligeiro logo pra começar essa segunda-feira, certo? Então, respira fundo, solta, relaxa, tranquiliza a mente, fecha os olhos e vamos lá. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos enchas meu espírito, que todos quantos a mim se achegarem sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor, tu podes todas as coisas, tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos confiar que tudo é possível, né? E confiar nessa proteção, né? De fechar os ouvidos e guardar a língua de toda maldade. Às vezes é difícil, né? Lidar com seres humanos desafiadores, mas a gente tem que confiar, né? E continuar enxergando essas pessoas desafiadoras como filhos de Deus também, né? Onde copio essa oração, por favor? Eu posso escrever e disponibilizar no TikTok, mas você pode procurar também na internet, né? A oração do amanhecer, do Abílio Diniz, desse livro aqui, ó. Reflexão, equilíbrio e paz.
esse livro. Vamos lá para a reflexão do dia de hoje. Bom dia, sejam bem-vindos, gente. Copia, ela é maravilhosa. E hoje fala o seguinte, dia 12 de fevereiro. Diga hoje várias vezes: a concretização do que almejo não depende da minha habilidade, mas da fé que sou capaz de depositar na habilidade de Deus, que tudo pode. E aqui ó, vem mais um exercício, que ele sugere, que eu sempre falo, inclusive falamos na live de ontem também, somos um computador possível de reprogramação, A gente recebeu uma programação na infância e às vezes não está de acordo com a pessoa adulta que nos tornamos, Então a gente tem que fazer o quê? Uma reprogramação do cérebro. E como que faz isso? Com treino, Com introdução diária de novos pensamentos, de novas palavras, De uma linguagem mais favorável. E aqui fala disso, Vamos dizer várias vezes hoje que a gente confia na habilidade de Deus, E aí eu coloquei aqui o seguinte, que a fé em Deus aumenta a fé em nós, E abre campo para que Deus nos capacite nas habilidades necessárias para o nosso avanço, A gente pode até ser habilidoso com algo, mas durante o processo, o caminho, a gente esmorece, E se a gente coloca a nossa confiança na habilidade de Deus de nos conduzir, de nos sustentar, a gente consegue chegar lá, Avançar no nosso processo. Então vamos exercitar a confiança em Deus, no agir de Deus, nessa força eletromagnética que comanda o nosso corpo, que faz a gente piscar, respirar, o coração bater, o estômago digerir, sem a gente precisar controlar o tempo todo, Deus, essa força está nos dando sinais da sua vida, da tua presença o tempo todo, Basta a gente estar um pouquinho atento ao momento presente para perceber. Vamos lá para a nossa mensagem do Diário Estoico de hoje, 12 de fevereiro. E o título é Proteja a sua paz de espírito, Eu acho que a paz de espírito ela é o bem mais precioso que temos. Mais valioso. E a passagem que eu vou ler aqui hoje é de Epicteto, do livro Discursos, que diz o seguinte: mantém guarda constante sobre tuas percepções, pois não é pouca coisa que estás protegendo, mas teu respeito, confiabilidade e equilíbrio, Paz de espírito, a ausência da dor e do medo. Numa palavra, tua liberdade. Por quanto venderias tudo isso, Quanto vale o teu respeito, a confiança, o equilíbrio, a paz de espírito, a ausência de dor e medo, A sua liberdade, por quanto você venderia isso? Será que tem preço para vender, Então, manter a guarda alta aqui, constante, é estar no momento presente o tempo todo, estar vigilante de si mesmo, Estar consciente dos pensamentos que está tendo para não cair nas armadilhas do ego, que querem nos derrubar, nos levar para um lugar de competição, de comparação, de inferioridade, de medo. Então é estar sempre aqui, é como uma luta de boxe, Tem que estar sempre com a guarda alta. Como? Não com as mãos, mas com os pensamentos, sempre se protegendo com a força das palavras que habitam no pensamento. E os autores do Diário Estoico falam assim: o trabalho problemático que o deixa estressado, um relacionamento conflituoso, uma vida sob os holofotes, por nos ajudar a controlar nossas reações emocionais e analisá-las, o estoicismo pode tornar situações como essas mais fáceis de suportar. Pode ajudá-lo a controlar e mitigar os gatilhos que parecem ser acionados a todo momento. Mas, uma pergunta: você está se sujeitando a isso? É esse realmente o ambiente para qual você foi feito? Ser provocado por e-mails maldosos e uma interminável sucessão de problemas no trabalho?
Nossas glândulas adrenais podem lidar apenas com certo número de situações atribuladas antes de ficarem exaustas, né? Ou seja, o corpo fala, o corpo tem um limite, né? O corpo físico de suportar uma carga de estresse absurda, diária, né? Por coisas tão pequenas. Você não deveria preservá-las para situações de vida ou morte, né? Então a gente leva todos os pequenos problemas dessa matéria para a situação de vida ou morte e acaba sobrecarregando o nosso corpo físico, né? Com uma tensão extra desnecessária, muitas vezes. Portanto, sim, use o estoicismo para lidar com essas dificuldades, mas não se esqueça de perguntar: esta é realmente a vida que quero? Cada vez que você fica aborrecido, um pouquinho de vida deixa o seu corpo, né? A imunidade abaixa, a felicidade vai embora, as preocupações tomam de conta, né? O mundo fica cinza, né? É tão comum ver adultos cinzas, carrancudos, né? Mal-humorados hoje, apressados, atarefados, parecendo uma disforia mental, né? Vivendo numa ilusão, numa correria. A gente chegou a que ponto, né? Um mundo tão tecnológico, com avanços tão enormes para fora, mas será que avançamos como seres humanos, né? Como seres espirituais? Essa tecnologia toda está sendo a nosso favor ou está sendo contra nós? Fica aí, né? A reflexão. A gente está agindo como humano ou como robô, né? No dia de hoje, sempre se rendendo ao que está fora, né? E deixando de lado o que está dentro. E aí os problemas vêm, nos enredam. Por não ter a inteligência emocional, muitas vezes a gente acaba se perdendo, né? Então vamos olhar para o nosso espírito, para a nossa vida interior com mais amor, com mais acolhimento, né? Com mais prioridade. Afinal, a vida fora é reflexo da vida que está dentro. E se a gente simplesmente ignora o que está dentro, como é que vai ser fora? Não vai dar nem para reclamar, né? Porque vamos estar só seguindo o fluxo. Então essas são mesmo as coisas com que você quer gastar esse recurso inestimável, né? Então, assim, tempo é mais valioso do que dinheiro. Porque dinheiro você corre atrás, você trabalha, ele vem. Agora o tempo, ele não volta, né? Ele só é pra frente. Então, ele é um recurso que não tem como ser recuperado. Então, vamos ficar atento, né, com o que a gente tem feito com o nosso tempo. Para quais coisas a gente tem dado moral, quanta coisa a gente tem gastado tempo tentando controlar inutilmente, né? Porque a gente pode se estressar, pode tentar controlar o tanto que for, que ainda assim a vida vai continuar vivendo, né? A gente vai perder o nosso querido e precioso tempo tentando controlar o que não tá ao nosso controle. Ou seja, inutilmente, né? Então, não tenha medo de fazer uma mudança grande. E aí, para fechar, né, essa live de hoje, essa reflexão, eu anotei um seguinte passo a passo aqui, né? A primeira grande mudança é treinar a mente para ser guardiã do espírito e se preocupar apenas com o que se pode controlar, né? Então aqui é treinar a mente para ser uma ferramenta de apoio mesmo, que é o que ela é, né? Não de domínio da nossa vida, não dar esse poder a ela, né? De falar sem parar e deixar a gente vivendo sempre no passado ou no futuro, mas de controlar ela e blindar, para nos blindar o espírito, né? Treinar com repetição de palavras constantemente, para a mente se tornar essa ferramenta de apoio. Segundo, entender que as reações do outro, né, independem de você, portanto, selecione o que acessa o seu coração. Eu sei que esse acho que é mais desafiador ainda, né? Quando a gente está lidando com alguém que reage de uma forma diferente de nós, né? Que fala mal pelas costas, né? Que usa de baixa frequência para se relacionar, que, né, trapaceia, que você não pode confiar. É muito desafiador, né?
E falo isso por experiência própria, eu tenho lidado com essa situação. E às vezes tem que ficar pensando toda hora, essa reação é do outro. Se o outro tá fazendo o que quer da própria vida, com ódio, com inveja, com raiva, é do outro, eu não posso deixar isso me afetar, né? E aí eu fico toda hora, volta pra dentro de si, olha para teu espírito, né? Aqui dentro tá em paz, pede auxílio para Deus, né? Força para ter compaixão, né, dessas almas irmãs que sofrem. E ao invés da gente entrar na frequência dessa alma sofredora, né, que continuamos sendo um ponto de luz, de apoio, mas é desafiador, muito desafiador, né? Às vezes a gente estremece, às vezes a fé é testada, né? Às vezes esse ciclo de paz que a gente consegue, ele é testado, né? Ontem alguém falou assim, qual que é a diferença, né, de estoicismo para... estoicismo e conformismo, mas na verdade é muito incompatível. Estoicismo não tem nada a ver com conformismo, porque é um treino diário, porque a vida vai nos dar desafios constantes para testar isso, testar a nossa força interior, a nossa paz, né? Vamos ver se você realmente está fortalecido nisso, fortalecido nessa filosofia estoica, né, de manter o eixo, de controlar a sua mente, de controlar as suas reações. Então não tem como se conformar, porque quando a gente acha que pode conformar com algo, que tá tudo estabelecido, a vida vem e fala, vou te testar. Vamos ver se você tá firme nesse propósito, né? Então não tem como se conformar. É só treinar e treinar e treinar diariamente, e pedir auxílio para Deus e pedir força, né? E conectar com Deus, com oração, com pensamento positivo, com linguagem positiva. Não tem outra forma. E por último, faça as pazes com o seu passado, né? A gente fica muitas vezes tocando de roda num passado que impede a gente de olhar com paz, né, para o nosso presente, com esperança para o nosso futuro, né, e acaba tirando a nossa força interior. Então vamos analisar o nosso passado, aprender com o que a gente acha que é traumático, com o que é desafiador, né? Vamos focar em todas as lições que estão contidas no nosso passado, nas experiências que tivemos, né? Tudo é válido, nada é em vão, tudo tem um propósito. Então vamos fazer as pazes com o passado para a gente ficar neutro, 0 quilômetros, né, no momento presente. É tipo um restart da vida mesmo, né? Pra gente construir um futuro de acordo com o que a gente quer hoje e não de acordo com o passado, né? Que é outro ponto desafiador. Todos esses pontos são desafiadores, mas mas é o desafio que faz a gente crescer, né? Se não tivesse o desafio, a gente não seria motivado a elevar o espírito. A gente simplesmente ficaria no conformismo e no conforto da matéria, né? Mas às vezes a nossa matéria, os recursos materiais são afetados justamente para a gente voltar o olhar para o espírito, para a vida real que importa, né? Porque esse corpo aqui vai acabar em algumas décadas nessa terra. E o nosso espírito vai sair daqui como, né? Melhor, pior, igual. E são os desafios da matéria que elevam o nosso espírito, né? Se nós vamos aproveitar esses desafios bem ou se vamos reclamar, ficar ali focado só no problema, ao invés de falar como eu posso mudar perante essa situação, né? Como eu posso trocar a minha reação diante disso, para eu não passar mais por esse problema, por essa situação, né? Então é focar, olhar fora, mas voltar a aprender, né, para dentro de nós. Voltar o olhar para como eu posso mudar, como eu posso lidar dessa situação de uma forma diferente, como eu posso ser mais amoroso, né? Difícil, mas é possível, né? Desde que eu comecei a ler João também, o Evangelho de João na Bíblia, que é basicamente só o comportamento de Cristo, né? Como um ser tão elevado espiritualmente agiu aqui, né, nessa terra repleta de primatas primitivos que somos, né?
Então, se ele conseguiu há 2000 anos atrás, né, por que a gente não pode tentar hoje, né? Então, eu tenho me baseado muito nele, no jeitinho de Cristo, de como ele levou a vida, né? Como ele driblou os desafios, né? As afrontas dele. E se você pede ajuda, né? Se você convida ele para acessar a sua vida com a frequência dele, ele vem, ele ajuda, né? Eu falo, tudo que eu falo aqui, gente, é por experiência própria. Todas as coisas. E às vezes as lives acontecem em outro horário, justamente porque naquele dia eu tenho que viver algo para aprender e compartilhar com vocês, né? Então, se você quer uma referência de um melhor comportamento, se você quer força espiritual, eu sugiro que você leia o Evangelho de João, né, com um olhar comportamental, né, de ação, como Jesus agia perante os desafios, né, e como a gente pode agir um pouco semelhante a ele, né, treinar pelo menos, tentar, né, conhecer o jeito que ele agiu para falar, olha, posso tentar agir assim, posso perdoar, posso levar amor, posso não levar nada pro meu coração, porque, né, a gente nem sabe o que faz realmente até hoje. Então vamos buscar essa força no alimento espiritual, né, para chegar nessa paz e para saber como sustentar a paz de espírito, né, que é tão preciosa. É difícil, mas não impossível, eu creio nisso. Com certeza, Adriana, é super possível. É treino diário, é treino comportamental, não tem como, né? E fazer as pazes consigo mesma, com o seu passado, com a sua história de vida, é um dos jeitos mais edificantes, né? Mais fáceis também de acessar isso, né? Então, essa é a reflexão de hoje, né? Proteja a sua paz de espírito. Ela tem preço, né? Por quanto você vende a sua paz. E a vida tá aí, cheia de repleta de perrengues, né? Perrengues desafiadores da matéria, mas como a gente vai enfrentar isso? Com o nosso espírito livre, né? Com a consciência de que a vida é eterna, de que nós temos apoio espiritual, né? De Deus, de Jesus, da vida, de quem você acreditar, não importa. E essa é a minha busca. Você tocou num ponto crucial, paz com o passado. O passado, ele já passou. Já foi. Começa a olhar para ele, começa a plantar essa semente no coração primeiramente, né, de que tá tudo bem, o passado já passou. Isso daí já vai te acalmar. E aí você começa a olhar para ele, né, com um olhar acolhedor, com um olhar de aprendiz, né, com um olhar de como eu vou garimpar ali naquele passado o ouro que eu posso extrair dali. Aquela experiência me fortaleceu, né, que ponto em mim estava fraco, que eu considerei aquela situação ruim. Por que eu tô carregando esse passado até hoje, né? Já passou há tanto tempo. E quem disse que o passado já passou e se o passado for o futuro? Eu tô entendendo o que você tá falando, que o tempo é cíclico, né? Que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas já que a gente tá nessa mentalidade, né, de um tempo linear e considerando que o passado já passou e não numa forma cíclica, né? Vamos aprender com a estação passada, então, vamos dizer assim, né? Já que são só ciclos repetitivos, vamos viver com um ciclo que já passou, né? E com aquela experiência que já vivemos, para que não repita os mesmos erros, né? E a gente fortaleça os pontos que estavam fracos e consiga identificar aquela situação com o menor sinal possível, né? O passado deve ser visto como aprendizado e experiência, assim como um farol, né, para o futuro. Eu vou lá no passado e vejo quem eu era, como eu reagia, como eu pensava, por que eu atraí essa situação, né, o que essa situação veio querendo me ensinar, né, e como eu posso aprender com ela hoje, né. Erros sempre dão um jeito de caprichar mesmo, viu? Olha, são os erros que fazem a gente aprender. Então é isso, gente. Sem mais demora hoje, nessa segunda-feira. Vamos proteger a nossa paz de espírito, né? Não vamos dar ao outro
o poder de afetar a nossa paz, o nosso ser, né? Vamos conservar isso a qualquer custo. Com oração, com fé, com força, certo? Então, é isso. Se você gostou dessa live, deixe seu like, deixe seu coração, né? Manda pra alguém, convide pessoas para estar junto com a gente amanhã às 6 horas da manhã, com mais uma reflexão, certo? Eu voltarei amanhã, eu tô aqui de novo, certo? Um beijo pra vocês, se cuidem do espírito de vocês, protejam isso com pensamentos, não abaixe a guarda, fica pensando, eu sou protegido, eu sou abençoado, eu sou amado, tá tudo bem, a vida é eterna, né? Deus tá comigo, esse perrengue que passei, que tô passando, é só um pouco da dificuldade da matéria, mas que vai passar, certo? Bom, se você já ouviu sobre estoicismo, mas nunca viu uma live sobre, vem comigo que é o ano inteiro, né, de live sobre isso. E se você quiser ver as lives passadas que têm acontecido desde o dia 1º de janeiro, estão salvas nas outras redes sociais, que não posso falar o nome, né, mas tá lá no In e no You, né, tá lá no Tube. E o arroba é o mesmo, sabe, @savia.terapeuta. Desde o dia 1º de janeiro tem lives, tem vários conhecimentos, estudos, reflexões, né, que eu acredito que tem na bio, não te garanto, mas vai lá na outra rede e procura @savia.terapeuta e você vai me achar. Gratidão pelos elogios, gente. Então é isso, vem comigo, todo dia estamos aqui falando sobre estoicismo, né, sobre autorresponsabilidade, autorreflexão, sobre consciência, sobre como, né, controlar a nossa mente, as nossas reações. E a pauta de hoje é: vamos proteger o nosso espírito, a nossa paz, a nossa força, a nossa fé. Isso! Gratidão, Adriano! Exatamente. Obrigada por isso. Então é isso, gente. Até amanhã, às 6 horas da manhã. Eu tenho que correr aqui hoje, porque pra mim hoje é um dia de branco, não tem nada de feriado, de carnaval. É um dia normal de trabalho e eu tenho que correr, né? Então vamos lá. Um beijo pra vocês, se cuidem e até amanhã.